Olá, essa é a nossa quarta e última aula sobre conjuntos, essa parte mais básica sobre conjuntos. E nessa aula nós vamos estar falando sobre as operações que podem ser realizadas entre conjuntos. Então, as operações são essas que estão aqui, são as chamadas operações de união, interseção e diferença. Existem outras também, que em geral podem ser reduzidas a essa. Mas vamos ver o que significa a união dos dois conjuntos A e B. Então aqui nós temos dois conjuntos A e B. A união é tudo isso que está aqui pintado, né? Então o que quer dizer isso? Quer dizer que na união eu pego todos os elementos, sejam eles de A ou de B. Então eu posso definir matematicamente, lembra que nós estamos sempre perseguindo uma simbologia mais precisa, da seguinte forma: a união do conjunto A com o conjunto B é constituída de todos os elementos x, tais que x pertence a A ou x pertence a B, ou a ambos, tanto faz, né? O ou pode incluir essa possibilidade. Então ele é um conjunto dos elementos que estão em A ou estão em B. A interseção é diferente. A interseção do conjunto A com o conjunto B, ela é o conjunto de todos os x, tais que x tem que ser elementos de A e elementos de B simultaneamente. Então a interseção, no nosso caso aqui, é apenas, pensando em termos de diagramas de Venn, essa parte que está achurada. A diferença entre dois conjuntos, no caso aqui a diferença do conjunto A com o conjunto B, pode falar A menos B também se preferir, é o conjunto de todos os x, tais que x estão em A e o x não está em B. Então, nesse caso aqui, seria apenas essa área que está achurada aqui. Vejam que esses elementos que eu estou apresentando aqui, eles estão em A, mas não estão em B, enquanto que esses aqui estariam em B. Esses aqui estariam em B também. Então, a diferença exclui todos esses elementos aqui, certo? Ok. Para não ficar só apresentando as propriedades, é interessante mostrar que essas propriedades satisfazem algumas características, elas possuem algumas características muito importantes da matemática. Por exemplo, a união e a interseção são comutativas. O que quer dizer uma operação ser comutativa? É que tanto faz você fazer a união do A com B, quanto a união do B com A. A demonstração disso aqui é muito simples, mas é baseada exatamente na lógica. Por quê? O conjunto a união do conjunto A com o conjunto B, foi definida agora há pouco como sendo o conjunto de todos os x, tais que x pertence a A ou x pertence a B. Percebem que isso daqui está associado à lógica proposicional através desse conectivo? E a gente sabe que na lógica proposicional, tanto faz você ter uma proposição P ou Q, quanto Q ou P. Os valores de verdade são exatamente os mesmos. Então, tanto faria eu escrever que a união é o conjunto de todos os x, tais que x pertence a A ou x pertence a B, como escrever a união B é o conjunto de todos os x, tal que x pertence a B ou x pertence a A. Então, só que nesse caso aqui eu definiria exatamente o inverso dos conjuntos aqui, né? Então, essa igualdade aqui é uma coisa muito imediata, por isso que eu não vou fazer a demonstração aqui muito explícita, porque ela é quase que óbvia. Da mesma forma da interseção, né? P e Q têm os mesmos valores de verdade que P, que Q e P, então isso deriva naturalmente. Uma outra propriedade importante de operações é a associatividade. Nós dizemos que uma operação ou uma propriedade ela é associativa
é quando você pode fazer essa operação entre 3 ou mais elementos em qualquer ordem que você queira. Então, nesse primeiro caso aqui, nós primeiro fazemos entre A e B e depois nós fazemos a união com C. Enquanto que aqui eu faço primeiro a união de B com C e depois eu faço com A. Se isso der o mesmo resultado, como é o caso aqui, então você pode dizer que essa operação, a operação de união, é associativa. A mesma coisa vale com a interseção. Faço primeiro entre A e B e depois com C. Faço primeiro entre B e C e depois com A. Novamente, a demonstração disso é muito simples. Está baseada na maneira como nós definimos essas operações. E lembrando do fato de que na lógica elementar, né, na lógica formal, você pode colocar algo do tipo P ou Q ou R é a mesma coisa que P ou Q ou R, etc. Então, é a mesma ideia, não vou ficar discorrendo longamente sobre isso. Caso o ouvinte deseje, seria interessante então que ele fizesse isso com um pouco mais de cuidado por si próprio. Existe uma outra propriedade importante que as operações podem ou não ter, que é a chamada o elemento neutro. O que é o elemento neutro? É aquele elemento que quando você opera com ele, você obtém a mesma coisa. Então, por exemplo, o elemento neutro da operação de união é o conjunto vazio. Por quê? Porque se você faz a união de A com um conjunto vazio, vai dar o próprio A. É a mesma coisa, por exemplo, de somar o zero a um número qualquer natural. Você vai obter esse próprio número natural. Então, o zero na operação de soma é o elemento neutro. Tá? Aqui, e vejam então, o elemento neutro depende da operação que está sendo considerada. Se a operação agora é a interseção, o elemento neutro é o universo. Por quê? Porque a interseção do A com o conjunto universo vai ser sempre o próprio A. Tá? Então, nesse caso, o elemento universo é o elemento neutro da interseção. Uma outra propriedade interessante é a chamada propriedade do elemento absorvente. Ele faz o oposto do que o elemento neutro faz. Ele, ao invés de dar o elemento, ele dá o próprio absorvedor. Então vamos lá. Se eu faço a interseção do A com o vazio, não dá o A, dá o vazio, porque claro, eles não têm nenhum elemento em comum, porque o φ não tem nenhum elemento. E se eu faço a união do A com o universo, vai evidentemente dar um universo, porque todos os elementos estão no universo. Então, necessariamente tem que dar como resultado o universo. Então, esses são os chamados elementos absorventes e eles dependem também, do mesmo jeito que o elemento neutro, da operação que está sendo considerada. Certo? Ok, vamos fazer aqui um exemplo de demonstração, tentando seguir essa ideia de que preciso demonstrar as coisas e aprender a demonstrar em matemática é muito importante. Vejam só, quero provar esta proposição aqui, na teoria de conjuntos, que diz que a diferença de A com B, interseção com o próprio B, é o conjunto vazio. Se vocês pensarem bem, essa proposição é um tanto óbvia, né? Porque o A menos B é o conjunto de todos os elementos que estão em A e não estão em B. Se você faz a interseção com B, tentando achar os elementos que são comuns entre essa diferença e o próprio B, vai ter que dar vazio, porque você já excluiu dessa primeira parte aqui os elementos de B. Tá? Então, isso é óbvio, mas não interessa que seja óbvio, tem que ser demonstrado. Então, como é que a gente faz a demonstração? Faz aquilo de sempre, desce para a linguagem lógica e explicita o que é a diferença e o que é a interseção e o próprio B. Então, isso aqui que está aqui em cima representa a diferença, nós já vimos isso. Esse de baixo aqui representa o B e isso daqui representa a interseção.
Então eu estou dizendo que x pertence a A e x não pertence a B e x pertence a B. Aí eu vou usar uma coisa na lógica que eu já falei aqui, que é possível, que é a associatividade. Então eu tenho aqui P e Q e R. Eu vou escrever isso aqui como sendo P, Q, R. Eu vou colocar assim. Então o que vai acontecer? Eu vou passar para P, que é x pertence a A, E, aqui o E, x, que não pertence a B, que é o nosso Q, e x pertence a B, que é o nosso R. Então eu fiz essa passagem na lógica, por isso que eu consegui fazer essa passagem aqui. E quando eu faço isso, eu me dou conta do quê? Que aqui embaixo tem uma contradição. E por ter uma propriedade como contradição, o conjunto que está associado a esse conjunto aqui é o vazio. Lembra-se que a proposição é aquilo que uma proposição que não pode ser satisfeita constrói um conjunto vazio. Mas qual é a interseção do A com um conjunto vazio? Lembra que o conjunto vazio é um conjunto absorvente? Então o que acontece? Eu fazendo a interseção. Então, traduzindo para a teoria de conjuntos, eu tenho aqui o próprio A, eu tenho aqui o vazio e eu tenho aqui a interseção. A interseção do A com o vazio, e eu sei que o vazio é um elemento absorvente da interseção, vai me dar o vazio. Então eu demonstrei, mas eu demonstrei fazendo o quê? De novo, usando o nível linguístico da lógica para chegar no nível linguístico dos conjuntos. É sempre bom agora que a gente vá voltando a essas demonstrações, que inclusive nesse início são simples, para quando encontrar demonstrações mais complexas a gente poder conseguir se desincumbir delas, tá bom? Então agradeço aí a percepção de vocês. Gostaria de só colocar mais um elemento que é muito importante para o estudo de funções, que é o chamado produto cartesiano entre conjuntos. Então agora eu vou construir um conjunto a partir de uma coisa chamada produto entre conjuntos, produto cartesiano. Como é que eu faço isso? Eu pego um conjunto A, que tem 3 elementos nesse exemplo aqui, é só um exemplo, claro, e pego um conjunto B, que também tem 3 elementos, que são esses aqui. E o que eu construo? Eu construo pares ordenados, eu vou dizer já por que chamo ordenado, com os elementos de A e os elementos de B. Eles são pares ordenados porque o primeiro elemento tem que pertencer a A, sempre vejam que aqui tem x, 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 y, 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 que são elementos de A, e o segundo elemento de B, sempre. E você tem que fazer a relação de todos com todos, tá certo? Então você faz o x com 1, 2, 3, faz o y com 1, 2, 3 e faz o z com 1, 2, 3. E aí você tem todos os elementos que constituem o produto cartesiano. Aí você pode perguntar assim, aí eu represento o produto cartesiano dessa maneira, tá? Aí você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver com função? Tem tudo a ver com função, tá? E tudo a ver com os conjuntos numéricos que a gente vem estudando. Por quê? Estou dando aqui um exemplo de uma função, não importa que função seja essa, uma exponencial, mas isso não importa. E essa função está definida sobre eixos. Esses são os eixos que estão aqui, o eixo x e o eixo y. O que são esses eixos? Ora, esses eixos nada mais são do que conjuntos. Isso aqui é o conjunto A, o eixo x, o eixo y, o conjunto B, e todos os pontos que compõem, não apenas esses que estão aqui, mas todos os pontos que compõem esse plano, que é chamado plano cartesiano, na verdade são elementos do produto cartesiano entre A e B. Então as funções são sempre definidas sobre um produto cartesiano. O que as funções fazem? Elas selecionam, dentre todos os pontos possíveis que constituem o plano, apenas alguns dos pontos que são exatamente aqueles que representam, definem graficamente a função. Tá bom? Então, só para terminar, eu posso definir o produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B
como sendo o conjunto de todos os pares ordenados do tipo x, y, tal que x pertence a A, vejam que aqui está o ordenamento, e y pertence a B. Perfeito? Então essa é a definição e isso realmente vai ser muito importante porque nós vamos estudar mais adiante, que são as funções. Então esse foi o nosso tema desta aula. Vamos esperar então para a próxima aula, quando nós entraremos no estudo de de algumas operações elementares para garantir que isso esteja bem entendido por todos os alunos. Obrigado pela atenção.